Na Jurema que eu encontrei quem estava a me chamar, uma negra pomba gira de lei. Olá pessoal, vou começar aqui de novo. A Rafa reiniciou a internet dela, né? E aí ela não conseguiu fazer por lá, então eu tô iniciando aqui novamente, tá? Então todo mundo retornando pra cá. Vou chamar a Rafa então, pra gente não perder tempo. Se bem que agora começamos do zero, né? Vai dar tudo certo. Pensamento positivo, vai dar tudo certo. Mãe, Oi, tá me escutando? estou te escutando. A minha imagem tá travada aí ainda? Tá carregando. Tá. O que a gente faz? Espera? Oi? Agora a gente espera? Podemos esperar. Eu tinha te dado a ideia, né, da gente fazer o contrário, porque esses dias aconteceu isso com a Zana, e aí ela fez o contrário, né? Mas a gente espera, a gente pode ir conversando, Rafa, e ver se a imagem vai fluir, senão a gente inicia de novo. O que tu prefere? Olha, podemos ir falando. Tá todo mundo ouvindo bem, gente? A Rafa? O áudio tá tranquilo? Será, Joana, que eu posso trocar o celular, então? Tu acha que é do celular? Se tu chamar o Maurício, que é meu marido, eu posso pegar o celular dele, só que aí vai aparecer com Ah, ele dois. tá online, né? Tá. Tá, então eu vou chamar ele. Vamos ver. Aí tu desliga o teu do teu Wi-Fi, porque aí não fica puxando, né? Perfeito. Então, tá, vou procurar o Maurício aqui. Os maridos sempre quebrando galho pra nós. Aqui. Acontece, né, gente? A internet, às vezes, ela tem isso, né? É uma ferramenta que ela nos proporcionou muita coisa boa, né? Esses dias. Oba! A gente é teimosa! A Deu gente não certo. desiste. Tudo bom, Rafa? Era só pra te deixar nervosa. Verdade, um pouquinho mais, né? É. Tá bom. Rafa, sim, eu só vou falar rapidinho, então, já que a gente reiniciou, né, a live. Eu tava Perfeito. aqui falando, né, que nós estamos quase encerrando, né? Agradecendo ao pessoal que está nos assistindo desde sempre. Tava queimando umas ervinhas aqui para movimentar, né? Bem na energia de manhã santa, homenagem. E agora eu passo a palavra para ti, para te se apresentar, para te falar um pouquinho quem é a Rafa, né? Da tua história, do teu caminhar bonito, da tua dedicação na Umbanda, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar e vai se espelhar em ti. Então, mãe, primeiramente eu quero agradecer do fundo do meu coração esse convite lindo. Eu me senti extremamente honrada. Eu vou te dizer que eu não esperava em nenhum momento, né, ser chamada assim para falar. Não tenho afinidade com a câmera, né? Então isso está sendo um desafio enorme para mim. E te parabenizar também por esse projeto lindo, né? Por dar voz às mulheres, né? A gente que foi tão reprimida, né? Durante todo esse contexto histórico aí, falar e falar em nome da Umbanda é muito lindo. Então, muito obrigada por essa oportunidade.
Bom, vou me apresentar, então, meu nome é Rafaela, eu sou formada em psicologia, sou psicóloga, sou médium umbandista desde 2010, né? Bom, quando eu recebi o convite, né, então, para fazer a live, eu fiquei pensando, né, e tentando me conectar com as minhas entidades mulheres, né, com as minhas guias, para ver o que poderia, né, o que eu poderia trazer, enfim, compartilhar com vocês. E numa dessas conexões com a minha preta velha, ela me disse: filha, será que a tua trajetória é pouco, né? Então eu parei para pensar sobre a minha trajetória, né? E vou compartilhar ela um pouquinho com vocês. Mas ela me deu uma deixa, né? Ela disse para eu me conectar então com a Senhora dos Interiores. E eu fui buscar Dona Padilha, né? Fui tentar me conectar com ela para ver. E ela mais uma vez passou a bola para mim e disse que quem foi chamada para a live seria eu, né? Então que eu deveria mostrar a minha cara e me posicionar, mostrar, trazer tudo aquilo que eu tenho dentro de mim e tudo aquilo que eu passei. Bom, deixa eu ver. Vou começar então contando um pouquinho de mim, né? Eu desde criança, mãe, eu era apaixonada, eu era fascinada por tudo aquilo que não podia ser falado. Me chamava muito essa questão do que era feio, né? Socialmente feio, dos nossos sentimentos e emoções. Eu tenho lembranças da minha infância de sentir coisas que não eram bonitas de ser sentidas, né? E ser reprimida por isso. E eu sempre fiquei, né, pensando sobre isso, né? Sobre essa questão das nossas sombras. Então, isso sempre foi muito recorrente na minha vida. Eu entrei na Umbanda, na verdade, o meu primeiro contato com a Umbanda, ele foi com uma senhora que é muito importante para mim, Dona Maria Mulambo. E quando ela chegou em terra e deu aquela gargalhada, ali eu me encontrei, né? Eu me senti parte daquilo. Eu me senti exposta naquele momento. Eu senti que ali, nessa religião, era onde eu deveria estar, né? Ela, com aquela gargalhada, foi como se ela colocasse para fora tudo aquilo que eu sentia, tudo aquilo que estava reprimido, tudo aquilo que era sombra, né? E aí eu me indaguei, nossa, como que uma religião, né, de certa forma aceita, né, e olha para esse lado do ser humano que muitas vezes não é falado, né, que muitas vezes não é exposto. Bom, então ali tudo começou, né? Concomitantemente com a minha trajetória na Umbanda, eu comecei a cursar psicologia em 2012. Foi quando eu me encontrei com um outro amor, né, além da Umbanda, que é a psicanálise, né? Que é a forma, então, é o meu arcabouço teórico, é a forma com que eu identifico a complexidade do ser humano. Bom, então, a psicanálise, ela traz muito disso, né? Da gente olhar para o nosso inconsciente, olhar as nossas sombras. E aí, eu comecei a buscar, né? Comecei nesse caminho de busca, de entender o ser humano como um todo, né? E a psicologia, ela me trouxe muitas respostas que me realizaram enquanto pessoa, né? Que me realizaram enquanto aquilo que eu buscava compreender na vida, né?
E, e a Umbanda também. Então, tem muito essa questão ainda de que na Umbanda não se estuda, né? E buscar a teologia de Umbanda me fez enxergar que tá tudo muito próximo, conectado, né? Enquanto a psicologia ela me traz respostas, ela me traz entendimento sobre o ser humano aqui no plano material, a Umbanda ela vai além, né? Ela não, de forma alguma, ela não coexiste, né? Elas não coexistem. A teologia de Umbanda ela vai além, né? Ela traz tudo aquilo que a gente já sabe aqui, mas ela vai além, para onde os olhos não podem ver, né? Onde a gente não pode tocar. Então, são duas realizações na minha vida, né? São duas partes que me fazem completa, né? Então, foi mais ou menos por aí, assim. É o equilíbrio, né? Sim. O equilíbrio da Rafa tá nessas duas coisas. E aí, Joana, eu parei para pensar, o meu TCC ele foi sobre constituição psíquica. E então, hoje, né, quando eu resolvi pensar um pouco sobre o que eu ia falar, eu percebi o quanto tem dessa orixá pombagira, né, dessa mãe, dessa energia feminina no ser humano, né? No sentido em que ela traz o fator desejador, né? E nós somos sujeitos de desejo, né? A nossa estruturação psíquica é desejante, né? Sem desejo não há vida. Enquanto sujeito, eu sou um ser desejante, né? Enquanto sujeito individual, aquilo que anima o nosso biológico, né? Então, eu nunca, na verdade, tinha parado para pensar sobre isso, no quanto ela tá em todos nós, né? Esse fator desejador, ele é estrutural, ele é base do ser, né? De todos, homem, mulher, né? E é uma energia feminina, né? Então, olha o peso, né? E a importância disso. É verdade, eu me arrepiei, assim, tipo, porque ainda eu cheirando alfazema, tá, gente? Adoro. Passei por uma lipoline esfregando nas mãos, né? Pra vocês essa energia. Mas o quanto, se a gente for olhar um pouco da história, né, da Umbanda, e olhar, quando a gente diz história, né, a Umbanda ela não é uma religião antiga, ela é um bebê, né? É uma menina, né? E tá passando por uma fase como se fosse adolescência, né? Uma transformação muito grande. E a gente olha para a Umbanda há um tempo não muito atrás, não se tinha muito entendimento do que era pombagira, tinha muita achismos, né? Muito preconceito, né? Acho que foi a Mãe Rosa, né? Foi a Mãe Rosa que falou para nós que quando ela chegou numa casa e ela incorporou pombagira, ela foi bloqueada, porque uma mulher casada não poderia incorporar pombagira, né? Então, se a gente for ver, isso foi ontem, né? Eu fui lá no início da Umbanda, né? Não é uma coisa tão antiga. E a gente está entrando, né, através de tantos estudos, compreensão, né, dessa Umbanda inteligente, compreender quem é pombagira, né? Primeiro que tu falaste, orixá, né, uma mãe, igual mãe Oxum, igual mãe Ansã, né? É uma mãe, a nossa mãe.
E, e quando a gente compreende isso, a gente compreende tudo, a gente compreende o nosso ser, né? Como tu falastes. Então, é muito importante a gente tocar e falar, principalmente para quem está iniciando na Umbanda, como tem muito caso das pessoas que estão nos ouvindo, né? Compreender esse mistério como ele é, né? Porque tem no Tá com a bateria livro, fraca. né? Peraí. Ó, vamos carregar. Vou falando, você vai carregando. Tem no livro do Alexandre Comino, né? Uma frase assim, que incorpora que Pombagira não incorpora, Pombagira empodera. Então, Deu. Na verdade, a gente, com o estudo, a gente pode desconstruir tudo isso, né? Claro que num primeiro momento num primeiro momento e agora, né, também, ela vem com essa função de bater de frente com o machismo, né, de bater de frente com o patriarcado. E como todas as linhas de trabalho na Umbanda, elas vêm nos trazer alguma questão social por trás, né, e que realmente as pessoas não entendem, né. Então, a Pombagira, o Orixá Pombagira tem uma importância imensa, assim, que na verdade eu nunca tinha parado para pensar com relação à nossa estrutura mesmo, né? Do quanto esse fator ele tá intrínseco a todos, né? Não só a mulher, mas ao homem também, como estrutura base ali, né? Então, é realmente maravilhoso, assim. E a Umbanda, ela quando estudada, ela é de uma complexidade enorme, né? Ela traz uma riqueza sobre o ser humano, né? Sobre a criação, que não se vê em outras teologias, né? E isso me encanta, porque eu tenho uma característica um pouco peculiar, assim, de profundidade, né? Eu tenho fascínio por aquilo que é profundo, por aquilo que vai além, né? Então a Umbanda traz com uma riqueza enorme isso, né? E é muito, muito legal, assim. vocês notam aí, pessoal, que a Rafa, ela fala com muito amor, né? A Rafa, ela transmite pra gente o amor que ela tem pela Umbanda, né? No falar, a gente sente, Rafa. E isso, com certeza, transmite para nós, né? Isso é muito importante. E a Rafa, gente, para quem, né, não conhece, a Rafa, ela é uma médica que ela chama atenção, assim. Eu sempre vejo, assim, lá na página dela, tá lá no Instituto Pemba. Eu digo, olha, Rafa, né, as fotos. Porque a Rafa, ela é muito dedicada, assim, né? Ela faz tudo com muito amor, tudo muito caprichoso, né? Uma entrega muito grande, né, Rafa? Inclusive, agora tu mencionou o Instituto Pemba, ele foi um divisor de águas no meu caminho mediúnico, né? Porque antes de ter contato com o Instituto, eu já buscava, né? Desde que eu entrei na religião, eu estava sempre em contato, né, com os livros do Rubens. Mas o curso de desenvolvimento mediúnico, ele é um divisor de águas no sentido de riqueza, né? Quando eu iniciei na Umbanda, que faz uns 10 aninhos, não tinha ainda muito, não estava tão forte essa cultura do estudo, né? E, de certa forma, ainda hoje, a gente vê um preconceito dentro da religião mesmo, com a gente que estuda, né? Que busca.
saber. Até nos chamam às vezes de Umbanda cult, né? E mas é assim, isso é muito, eu acredito que dessa nova onda, né, que tá chegando aí, de realmente casar a ciência e a religião, né? Não são coisas avessas. E a gente é um ser humano com todas as suas qualidades, com o todo, né? Então, o ser espiritual com o ser espiritual não seria diferente, assim. E aí, tu falando, não é à toa, né? Que a tua primeira incorporação foi com a tua deusa interior, né? E, e não é à toa, né? Que tu é uma psicóloga, porque quem mais para entender de nós, né? Quem mais para mexer lá no fundinho e bagunçar as nossas sombras e mostrar quem somos de verdade, se não, né, a esquerda, né? Então tá tudo muito conectado, né? E eu só me dei conta, na verdade, hoje, assim, do quanto eu, enquanto pessoa, né, enquanto ser, tô conectada com essa força, assim, desde muito cedo, né? E isso também foi outra coisa que me puxou muito para a religião de Umbanda, né? Essa aceitação das nossas sombras, né? Tu poder olhar para o que de fato tu é, né? Porque a gente é um ser inconsciente, né? E o inconsciente, ele nada tem de lindo, ele nada tem de bonito, né? Aquilo que emerge ainda emerge de forma censurada. Então, a Umbanda, ela permite isso, né? Ela permite isso quando ela não traz a noção de pecado que as outras religiões trazem, né? Quantos assuntos são abordados de forma rica e que são tabus em outras religiões. Então a Umbanda, ela traz essa liberdade pra gente, né? De poder se deparar com aquilo que a gente realmente é, né? E de não ver isso como algo ruim, pejorativo. Ter a consciência de que aquilo existe, né? Aquilo existe, aquilo tá ali, aquilo precisa emergir para ser trabalhado, para ser melhorado, né? Mas ele é parte constituinte. Então, é extremamente importante olhar para as nossas sombras, né? Olhar para o nosso interior, para o fundo, com aquilo que causa, né? Que mexe. Sem olhar para isso, a gente não consegue evoluir, né? É aquela falsa sensação de que estou evoluindo, mas a primeiro deslize eu caio, porque eu não estou enfrentando o meu interior, né? Uhum. Exatamente. E então é isso, né, mãe? A gente tem que estar sempre buscando a evolução. E eu sou extremamente movida por essa força desejante que busca conhecimento o tempo inteiro, né? E que tá aí buscando nos sete sentidos, né? A Rafa falando, ela tem uma doçura. Rafa, não tem na tua coroa Oxum, não? Não, é a Ela mãe tem Iemanjá. uma doçura, né? Não sei se o pessoal tá sentindo isso, né? Ela é delicada, ela é meiga, é doce. E é que tem muito amor na tua fala, então de repente é isso, esse amor tá transcendendo, né? Dentro de ti. E Uhum. poder falar e mexer nisso, né? Então, é a impressão que nós temos ao te ouvir. A gente, como já foi falado, né, em algumas lives que eu acompanhei, a gente é um banda, né? A gente é um banda o tempo inteiro, né? Então a Umbanda é amor e a gente transborda. Quem tá entregue vai transbordar amor de alguma forma, né? É.
É importante também falar pro pessoal que está nos ouvindo, né? Quando a gente fala da importância do estudo, né? Que a Rafa, a gente já conversou em outras oportunidades, né? Da gente falar o quanto isso mudou na nossa vida, né? É uma coisa que a gente conversou bastante, né? A gente conheceu uma Umbanda com estudo, a Umbanda que nem a mãe Vanessa trouxe para nós a seguinte palavra, né? A Umbanda inteligente, né? O quanto isso muda, porque tudo se conecta através do conhecimento, né? Tu sabe o porquê da importância de acender uma vela, né? Tu sabe o porquê de uma defumação, desde as coisas simples que eu tô fazendo como exemplo, né? Até as coisas mais difíceis. Quanto mais tu estuda, mais dentro tu vai, né? Mais tu descobre que tu não sabe, né? E mais tu quer aprender. Eu diria que é uma física quântica aí, espiritualidade, né? E, e a Umbanda, ela tinha muito disso, né? De sempre ouvir falar, né? E passei por questões das pessoas acharem que quem era um bandista não tinha conhecimento algum, né? Até a gente vai para ali para a questão das oferendas. Muita gente ainda pensa que uma oferenda a gente está dando, alimentando, né? O santo, alimentando. E não se preocupa em entender de fato o que está acontecendo ali, né? E a Umbanda, ela traz esse conhecimento, ela traz o motivo das coisas serem como são. A Umbanda é extremamente fundamentada, né? A teologia de Umbanda, ela é complexa, muito complexa. Quando a gente vai estudar ela a fundo, ela traz uma complexidade que eu nunca vi em nenhuma outra religião, né? A gente tem que se Então, desconstruir um pouquinho, né, Rafa? então isso pegou realmente pra mim, né? Que sempre gostei de ir a fundo nas coisas que eu fazia. E com a Umbanda, algo que me traz vida, não foi diferente, né? Eu ainda tenho uma caminhada de estudos enorme pela frente, né? Mas o que eu acho interessante também é comentar que eu vim de uma casa, minha primeira casa, na verdade, ela não tinha essa questão com o estudo, né? O meu desenvolvimento, na verdade, ele foi feito ao contrário, né? Eu primeiro fui ter vivência de terreiro, primeiro eu fui desenvolver a incorporação, né? Mesmo que buscando leituras, né? Sempre, mas não tinha essa coisa de estudar, né? Vamos estudar a Umbanda, vamos estudar por que a gente acende essa vela aqui, ou por que a gente acende vela, né? Por que a gente usa elementos. E eu acho que isso também veio tão certo pra mim, sabe? Porque eu sou tão racional que eu fico pensando que se eu tivesse feito um caminho contrário, talvez não. Talvez eu teria me perdido, sabe? Não no sentido de sair da religião, mas e nem no sentido de não acreditar. Mas eu acho que tudo, pra mim, foi perfeitamente calculado, né? De acordo com tudo aquilo que eu sou, né? E até isso, assim, a espiritualidade, ela faz perfeitamente, né? Então, Gratidão de como a gente começou, né? total, total. Contribuiu imensamente para o que eu sou hoje, sabe? E, claro, a Umbanda, ela é responsável por uma grande mudança na minha vida, né? Inclusive, grande mudança com relação a caráter mesmo, né?
enfim, ela veio realmente para me transformar. E ela é uma grande ferramenta de evolução, né? E então é isso. É, porque às vezes, né, às vezes as pessoas falam assim, peraí, deixa eu ver o que você falou. Verdade, aprendi primeiro a vida do terreiro para depois começar a estudar, olha aí, mesma coisa, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu estive no lugar errado, né? Tive que sair, né? E aí a pessoa fica vibrando naquilo, né? Mas o que é o lugar errado, né? Será que tu não teria que passar por esse lugar? Teus guias vão te levar até lá, que era o lugar que tinha para te oferecer, tu viver aquilo, para depois tu ter a liberdade de saber se o teu caminho vai ser ali, continuar, Uhum, né? Ou exato. se o teu caminho vai ser encontrar outro lugar, né? Aqui para os filhos, né, da casa, pessoal do Movimento Mediúnico, a gente fala sempre assim, ó, a porta tá aberta. Se tu sentir, né, que não é o teu lugar, vai estar sempre aqui, vai ter um acolhimento, né? É bem-vindo para vir em outras situações, né? E segue teu caminho, né? De repente é em outra vertente, ou de repente não é na Umbanda. As pessoas têm que se sentir livres, né? Mas a gente sempre tem que ter gratidão por onde a gente passa, né? E quando a gente tem a gratidão do solo que a gente pisa, né? Do congá que a gente bateu a cabeça, a gente entende tudo. É um quebra-cabeça, né? A gente vai juntando e faz parte de nós, né? Uhum, exato. Uhum, Hoje eu olho para trás e eu tenho muito carinho, muita saudade, uhum, muita gratidão pelos lugares que eu percorri. Inclusive antes uhum, de ser um bandido. uhum. Sim. Eu tenho imensa gratidão a essa casa, que foi a primeira casa, né, que eu tive acesso, porque é ali que eu conheci os meus guias, né? Então, nossa, de fato, passar por esse desenvolvimento e conhecer os guias não tem, é impagável. É impagável quando o guia se identifica, quando ele risca o ponto dele, né? É uma sensação maravilhosa, assim. Então, eu acho que isso acabou contribuindo muito, 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 muito com o meu crescimento, né? Então, sou extremamente grata a essa casa. Foi um bom tempo, né? Um bom tempo me relacionando com eles. Tu era bem novinha, né? Era bem novinha, 10 tinha anos atrás. 16 anos. É um bebê. Isso é muito bonito, né? Porque cada vez mais a juventude está vindo, né? Sabe que na festa de Iemanjá, o que as pessoas estavam admiradas, quem estava assistindo a festa, né? Estavam muito admiradas, era com a juventude que estava lá, né? Porque é muita gente jovem, né? Muita gente jovem. Desde criança já, né? Um paninho na cabeça, com as suas guiazinhas, né? A adolescentes, a adultos jovens, né? E dirigentes de casa muito jovens, cada vez mais jovens, né? E isso chamou muita atenção do pessoal, assim, pessoas que nunca tinham visto a Umbanda tiveram ali a oportunidade de ver de perto, né? E traziam esse feedback gostoso para nós, de que estavam encantada Uhum. com isso, com a juventude, o que está atraindo a juventude, né? E talvez eu acho que é essa nossa liberdade, né, de ser quem somos, né? Que a Umbanda ela não vai te apontar o dedo se tu é homossexual, se tu é uma mãe solo, né? Isso e aquele outro, né? Se tu te separou, muito pelo contrário, né? A Umbanda ela traz essa função social, né, muito muito forte. Se a gente for olhar todas as nossas linhas de trabalho nos arquétipos, trazem um confrontamento social, né? E isso é de extrema importância, assim.
A linha dos pretos velhos, por exemplo, né, traz essa questão social do quanto da escravidão, né, às vezes, até no dia de Preto Velho, eu parei para refletir, assim, será que realmente essa escravidão acabou, né? Então a Umbanda é rica nesse sentido. E todas as linhas vêm nos dizer alguma coisa, né? Com certeza. E aí tu falou, né, nessa parte da escravidão, né? É bem importante tocar nesse ponto, né? Porque quantas vezes não somos escravos de nós mesmos? A gente se limita, a gente se prende a algo, né? E não anda, né? Os pretos velhos vira e mexe falam, trazem essa questão, né? Vocês são escravos, né? E aí tu olha pra tua realidade e a gente vê, por exemplo, agora, né? Nós estamos em casa, né? Presos. Por quê? Por um vírus que nós geramos, né? Que nós destruturamos a Mãe Terra, né? Estamos agora pagando pelo que nós fizemos, né? No sentido de que... Acho que deu uma travadinha. Voltou. No sentido de que o homem provocou, né? O que a gente está passando. Com certeza. Essa questão, ela vem dizer muito, assim, dessa transformação que o ser humano precisa urgente passar, né? E é isso, assim, o período, ele vem nos dizer que a gente precisa parar, né? Que a gente precisa olhar pra gente. E nossa, o ser humano tem extrema dificuldade em olhar para si mesmo, né? Porque é difícil olhar pra gente, né? É isso, a gente não aceita, né? Muitas pessoas, elas não aceitam aquilo que elas carregam, né? Então é difícil. E esse tempo aí de pandemia e de estar em casa, ele nos obriga a olhar pra gente, né? Muitas pessoas, elas estão extremamente nervosas com isso, ansiosas, porque se deparam com elas mesmas, né? No momento em que a gente fica em casa, a gente se depara com a gente mesmo. No momento em que a gente aquieta, a gente se depara com a gente mesmo, né? E muitas vezes isso é extremamente difícil. Conviver com, né? Sabe que eu me lembrei de uma técnica, né, que eu fiz uma vez num círculo de mulheres, né, que foi dar um espelho para cada uma. E aí, uma técnica muito simples, mas que gerou um impacto muito grande. Porque, para minha surpresa, era assim, ó, eu dava um espelho e perguntava o que você está enxergando, quem é essa pessoa e o que você gostaria de dizer para ela. E 30% das meninas não falaram nada, né? Não conseguiu olhar e travavam assim, né? E foi muito forte para mim, porque eu não imaginava. Talvez quando eu fiz essa proposta, eu não imaginava o tamanho da profundeza que era. Porque quando uma se soltou, é como se tu se encontrasse na outra, né? Aí se a estava falando, eu também sou. Mas precisou uma colocar para fora. Então foi algo assim, ó, que me trouxe um impacto muito grande. Eu já repeti mais algumas vezes, né, essa técnica, mas sempre me vem isso. Por que tem dificuldade de olhar para si, né, para os seus olhos no espelho, que é a janela da alma, né? Por quê? O que tem escondido aí?
A nossa sociedade, ela nos reprime muito, né? E isso, eu acho, também é uma questão que eu volto ali nas pombagiras, né? Que são a senhora dos interiores. A incorporação delas nos traz uma forma de olhar pra gente, né? Inclusive até acho terapêutico, porque elas retiram aquilo que a gente tem de mais íntimo e extravasam no momento em que a gente está em alteração de consciência, né? Porque a nossa estrutura psíquica, ela tem a parte da censura, né? Freud, ele trouxe na primeira tópica o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, né? Então, existe aí uma censura que vai delimitar o que passa do inconsciente para o nosso consciente, né? Para o nosso ego. E essa questão, as pombagiras, elas trazem muito forte na gente. Então, eu acredito que a incorporação delas é, inclusive, um processo terapêutico, né? Onde elas nos mostram e esfregam na nossa cara aquilo que a gente tem de pior, né? Aquilo que precisa ser olhado, aquilo que a gente tem de melhor também, mas principalmente isso, sim, a questão das nossas sombras, né? Então, é difícil, mas é necessário, né? É extremamente necessário que a gente olhe para esse lado. Né? É bem, realmente bem terapêutica, né? E aí a gente traz outra questão, né? Que é a questão da cura, da sua cura através da Orixá Pombagira, né? Das entidades pombagiras, né? O quanto elas trabalham na cura, né? Que a gente tem vários preconceitos, né? E achismos em relação a isso. E quando a gente fala sem tabu, né? A gente percebe e estuda ela e sente, né? Porque não adianta eu estudar e não sentir o que eu estou falando, né? Não presenciar, né? E aí a gente percebe o quão forte elas estão no processo de cura. Total. Eu vi uma live, era da mãe Kelly Aleca com outra sacerdotisa. Na verdade, era com um sacerdote e a mulher dele acabou entrando na conversa, né? E elas trouxeram justamente essa questão, né? Ela falou assim, a outra mãe falou para Kelly, eu queria que as pessoas entendessem, né? Que ela falou assim, que o quanto as pessoas procuram a esquerda para amarração amorosa, aquelas coisas que irritam qualquer umbandista, né? Forçar casamento, adoçar o marido, em vez de ver o que tá errado no relacionamento, ela quer adoçar o marido, essas coisas, né? E ela disse assim, Kelly, o que eu faço para a pessoa entender que pombagira é cura? Que é difícil de fazer as pessoas entenderem, né? E a Kelly trouxe essa coisa que às vezes está tão... a pessoa já tem aquilo dentro dela que não adianta tu mostrar, tu falar, tu palestrar, que a pessoa sempre vai procurar para a mesma coisa, né? Mesmo que, com certeza, o espírito que está ali na tua frente vai te falar, né? Vai te dar aquele puxão de orelha. Ela vai ficar brava, ela vai procurar outra casa. E é tão absurdo as pessoas procurarem pombagira para amarração, né? No sentido em que elas são as guardiãs da vida, né? É extremamente absurdo e incoerente, né? Mas ainda hoje existe muito, né? Infelizmente. E aí a resposta sempre é, olha, né? Para amarração não, mas para autoestima a gente tem a solução, né? Vamos se cuidar, vamos se amar, depois ficar bravo. Né?
Isso não só mulheres, homens também. Os homens também podiam. Uhum. É o amor próprio, né? Né? Não tem que ter. Algumas pessoas acham que o povo de rua é para isso. E é muito triste, disse o Gustavo. E é verdade, né? Por isso que a gente não cansa de falar, né? Às vezes fica até repetitivo. Mas às vezes quando tu acha que é repetitivo, É porque é aí que tem que tocar, né? é aí que tem que tocar, né? A última sessão da esquerda que nós tivemos aqui tinha. Eu senti de falar bastante, né? De frisar para todas aquelas pessoas que estavam aqui o que eles estavam vivenciando, o que eles iam sentir, né? Para que se alguém tivesse alguma coisa que não combinasse com isso, né? Que já deixasse lá fora, que se abrisse, se entregasse, né? E mesmo assim a gente vê aquele olhar de medo, né? Ou aquele olhar querendo algo que não está aqui, né? E isso é constante. Eu não sei se tu sente isso também, Rafa. Eu acho que muito, assim, dessa questão, especificamente com as pombagiras, vem, né, da energia tripolar, né? Do positivo, neutro e negativo, né? Mas as pessoas elas não entendem ou pegam parte de uma teoria e acabam esquecendo do contexto, né? Não se aprofundam para entender que quando a gente fala de polaridade, a gente fala somente de energia, né? Irradiadora, absorvedora, neutra, né? A gente não tá falando de bem e mal. As manifestações das pombagiras espirituais, sim, não existe uma pombagira que vá fazer o mal, né? Elas têm sim a noção, né? O que acontece é que as pessoas misturam a questão da polaridade da energia, né? Do orixá, e trazem isso para as linhas de trabalho, né? E a gente sabe e vê que não é assim, né? Então, a importância do estudo na mediunidade é extrema, né? Hoje não tem mais espaço para falta de preparo, porque a mediunidade ela evoluiu também, né? E a maioria dos médiums hoje são conscientes. Então, E a cada gente vez está. mais conscientes, né? Sim, então a gente está lidando com outras pessoas, né? A gente está lidando com a dor do próximo. Então, o preparo é de extrema importância. O preparo mediúnico tem que vir junto, né? Com a manifestação. Então, Não é à toa, né, Rafa? Todas as coisas vão se conectando, assim, né? Uma psicóloga, né? Umbandista extremamente dedicada à Umbanda, né? E, e tudo na vida tem um porquê, né? com certeza. Eu acho importante trazer a minha figura, né? Porque, justamente como eu falei, existe ainda esse preconceito dentro da Umbanda com relação a acharem que a Umbanda não tem conhecimento científico, né? Digamos assim. E também essa questão de que ciência e religião não andam juntos. E elas podem sim andar juntas, né? Eu acho isso importante trazer para desmistificar, assim, e tirar esse preconceito de que existe pessoas que como se fosse, sei lá, deficiência intelectual, sabe? Tem muita gente que ainda acha que pessoas que têm uma fé, que carregam fé, usam como muleta, né? Que seriam fracos mentalmente.
E a gente sabe que não é assim que funciona, né? A gente é um ser, um todo, né? A gente não é só esse corpo. A gente é um ser espiritual. É raciocinada também, né? A gente tem todas as nossas ferramentas espirituais, tudo aquilo que a gente vai aprendendo, mas a gente sabe que não pode, de forma alguma, né, acreditar que só a minha fé cura, né, que não vou procurar um médico, que não vou procurar um psicólogo, né, que, enfim, que eu não vou tomar um medicamento, né. E isso é importante frisar, mãe, de que como que como que acontece isso, né? Nossa, uma psicóloga que é um bandista, né? Muitas pessoas acham que em atendimento a gente vai acabar levando isso, né? E isso é uma coisa que não acontece e não pode acontecer, né? Por mais que sejamos um ser num todo dentro do consultório e a gente é treinado para isso, a técnica a ser usada é aquela que corresponde à academia, né? Tem muito isso de trazer questões, por exemplo, se fala muito e se cruza essa informação de depressão, né? Bom, mas já me perguntaram várias vezes, Rafa, mas e se tu vê que essa depressão é espiritual? Não. O meu entendimento sobre depressão fora do consultório, ele vem num sentido assim, de que, bom, a depressão sim, acredito que ela possa ter uma raiz espiritual, né? De um processo magístico, né? De algo nesse sentido. E também ela pode ser química ou de outros processos emocionais, enfim, e que acaba fazendo com que estruturas negativadas te acessem, né? Mas isso não me dá o direito de tratar um paciente com aquele conhecimento que eu tenho religioso. Isso não me dá o direito, né? Então, dentro de consultório, a visão vai ser a partir do que é aprendido, do que é estudado, né? Claro. É importante falar nisso, né? Porque a gente sempre fala, porque pessoas com depressão se procuram os terreiros sempre, né? E a gente sempre fala do equilíbrio, ó, né? Equilibra a tua pirâmide, né? Equilibra a tua pirâmide, não é só a espiritualidade, independente da religião, ela vai te ajudar sim, mas procura um profissional de saúde, né? Sim. É por isso que está aqui hoje, né? E eu acho importante falar para que todos tenham esse conhecimento, né? Porque principalmente quando a gente está falando de doenças, né? Tão graves quanto um câncer, né? E ficam às vezes anos e anos no tratamento errado por achismos, por... É importante tocar nesse assunto, assim, porque as pessoas, elas tendem a achar que por a gente ser um bandista, aquilo transpassa, né, nessa questão, mas eu sou bem reta nesse sentido, assim, né? E, bom, o meu entendimento, ele vai além fora do consultório, né? Mas no consultório ele se restringe àquilo que é visto dentro da academia, né? Dentro da nossa formação. E, bom, ali, fora dali, para a Umbanda, no trabalho em conjunto com os guias, sim, o meu conhecimento enquanto psicóloga agrega muito, né? Saber separar as coisas, né? Sim. A nossa conversa está maravilhosa, bem gostosa, bem esclarecedora, veio de encontro aí com todas as outras que passaram, né?
Foi muito bom, quero te agradecer, mas infelizmente a gente vai ter que se despedir, né? Porque é uma horinha, né? Então, no nome da família Flor de Aruanda, né? Quero te agradecer imensamente por tu ter aceitado. Eu sei que foi um desafio para ti estar aqui, né? Aceitar falar, ter doado um pouco da tua energia, né? Dizer que aqui, né, as portas estão abertas, que a gente não perca o nosso contato. Então, uma mulher que eu admiro muito, tenho muito respeito por ti, pela tua postura, né, como pessoa, como profissional, como mãe, né? E sei que tá aí com a pequena, numa fase bem complicadinha, né? Complicado. Todos nós já passamos, né, com a mãe. Quem não vai passar, né? Então, te agradecer assim, com todo o coração, né? Por estar aqui, dedicando uma hora do teu tempo, que é precioso. Uhum. Eu que agradeço, né? Foi um desafio, saiu assim totalmente do que eu esperava, né? Não. A conversa foi para outro lado, mas eu acho que esse era o intuito, né? De ser uma troca entre a gente. E eu te admiro também muito, né? A gente não se conhecia muito bem, né? E quero dizer que vendo essas lives e tendo contato contigo, eu passei a te admirar mais ainda, né? E muito obrigada pelo convite. E é isso. E continue aí, né? Firme e forte, muita luz, né, na tua vida, né? Novos ares chegam depois dessa pandemia aí, né? E Uhum. é isso aí, um beijão pra Um quem tá beijão. assistindo também, né? Nosso axé, nosso saravá, né? É. Muita luz pra todo mundo, né? Gratidão pra quem estava nos ouvindo. E também lembrando, pessoal, que tá ficando tudo salvo, tá? Quem chegou atrasado, quem tá chegando agora no final, né? Quem não conseguiu assistir, depois nós lançamos a nossa faixa, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite pra todos. Tchau, boa noite.